para falar do Corinthians com 2 vitórias nos 2 primeiros jogos nessa Libertadores, hein, Melber? Exatamente, forte abraço a você, Bruno Vicari, ao Jailson, ao Dom, que é claro a todos os fãs de esportes. Desejo a todos um lindo dia, principalmente pro torcedor corintiano, né? Já que o Corinthians venceu e, pelo visto, convenceu também os mais de 39 mil torcedores que compareceram à Neoquímica Arena ontem para apoiar a equipe rumo à vitória. Vitória importante que foi construída, inclusive, com o melhor ataque sendo a defesa, né? Dadas as circunstâncias dos jogadores que fizeram os gols, né? Gustavo Henrique, que é zagueiro, e também o Ranieri, que costuma jogar ali por trás. E a defesa foi um ponto também discutido por vocês aí no programa e também muito destacado, principalmente pelos jogadores nas entrevistas pós-jogo. O Ranieri, inclusive, falou a respeito da importância da defesa, do trabalho que o Fernando Diniz vem fazendo, e ele falou ainda a respeito de que em transformar os 10 jogadores de linhas em verdadeiros goleiros ali para apoiarem o Hugo Souza lá atrás. E quem falou também a respeito do clima da equipe nesse momento foi o zagueiro Gustavo Henrique, e também o próprio Fernando Diniz falou a respeito do clima e que se sente feliz nesse começo de trabalho com sucesso aí com o Corinthians. Vamos acompanhar então o que disseram alguns dos principais personagens da partida. Foi um jogo muito difícil, né? Libertadores, o clima tava muito legal, a arquibancada tava com a gente o tempo todo, sabíamos que ia ser um jogo complicado, eles se fecharam muito bem, tivemos algumas dificuldades durante o jogo, mas depois que a gente conseguiu fazer o primeiro gol, acredito que ficou um jogo mais aberto, eles tentaram se expor um pouco mais na marcação e a gente conseguiu controlar o jogo. Hoje a gente, embora tenha finalizado um pouco menos do que deveria, porque eu concordo com a análise, a gente foi muito agressivo, a gente foi perigoso, a gente começou a chegar com bastante gente na área, com cruzamentos, e desses cruzamentos resultam escanteios, que resultam gols. Existe uma tendência, eu acho que natural do trabalho, com a afluência que vai ter, da gente ter um número maior de gols com bola em movimento e de elaboração maior de jogadas para ter um término mais efetivo. Essa afinidade eu sempre tive com essa casa aqui, sabe? Então, para mim é um motivo de muita alegria estar aqui no Corinthians, muita alegria mesmo. Estou muito feliz, me sinto muito parte de tudo isso. Então é nesse clima de Fernando Diniz, feliz que a equipe vira a chave agora rumo ao Brasileirão Série A, né? Já que a equipe enfrenta o Vitória na próxima rodada, o jogo é fora de casa, lá no Barradão, e o Corinthians realmente precisa dar uma movimentada aí na equipe para tentar recuperar a boa fase no Brasileirão Série A, já que a equipe está ali em 16º na tabela de classificação do campeonato, na portinha ali da zona da degola, e precisa voltar a vencer, já que não sabe o que é comemorar uma vitória no Brasileirão há 8 jogos. E o próximo desafio do Corinthians na Libertadores é só no final de mês contra o Peñarol. Porque ainda tem a Copa do Brasil, né? Tem o Barra ainda nesse intervalo. Obrigado, viu, Melber? Isso aí, o Barra de Santa Catarina. Garro desde a estreia do Fernando Diniz. Até mais, Melber. Bom, aí, Dom, que é o seguinte, eu tô olhando esses números e os números são bem positivos, né? O primeiro em assistências, em participação ali em gols, né? Em minutos, só 82 para participar de um gol. 11 chances criadas, 38 ações progressivas e 12 cruzamentos. E acho que esses números, não sei se você concorda, poderiam ser até melhores, não fosse o que aconteceu no jogo contra o Palmeiras. Porque, por exemplo, ele tem ali 38 ações progressivas, 11 chances criadas. No segundo tempo, ele praticamente não jogou ofensivamente. Ele foi prejudicado pela maneira como o Corinthians teve, claro, os jogadores expulsos, e ele fez uma função diferente. Então, acho que são números que poderiam ser até melhores se tivesse sido um jogo, entre aspas, normal. Com certeza, concordo, Bruno. E até de número de influência, poderia até ter mais uma assistência naquele jogo contra o Platense que o Yuri Alberto desperdiçou oportunidade. Verdade. A gente tá vendo esses números de 11 chances criadas, o Corinthians teve 21 nesse período. Ninguém além do Garro passou de 3. Então, assim, só para você ter a noção o quanto ele se tornou influente, além da questão da braçadeira de capitão. E outro dado, para mim, que chamou muita atenção estatística do nosso True Media, ontem o Garro teve 89 ações com bola.
O único jogador que esteve à frente dele foi o Bidu com 91, ou seja, praticamente empatado. Essa estatística de ação com bola, geralmente quem lidera é lateral, é volante, é zagueiro, que ajuda no início da construção da jogada. Então o Garro, que jogando ali próximo do Yuri Alberto, ter esse número, mostra pra mim muito da forma como ele vai ser dentro do time do Diniz. Vai ter muita liberdade pra circular, ser o cara que vai ter gente se aproximando. A gente vai falar do André, do Bidon, de jovens que tem muito o perfil do Diniz, o quanto que o Diniz pode potencializar esses jovens, mas pra mim até agora a coisa mais marcante individualmente falando, o próprio Kaique, né, de um jogador que não vinha atuando, foi titular pelo 3º jogo seguido e o jogo passando muito pela esquerda, mas acho que ainda o jogador que mais representa esse início do Diniz pra mim é o Rodrigo Garro. A influência que ele tem no jogo do Corinthians, ontem a gente viu mais uma vez, com cobrança de falta, participando dos 2 gols, então acho que tem, aos poucos o Diniz vai colocando a cara dele nessa equipe e acho que muito dessa cara tem a cara do Rodrigo Garro. E assim que ele foi anunciado o Diniz, vocês deram essa missão a ele, né, Jailson? Precisa recuperar o Garro. Recuperar o Garro. A Mari Pereira mostraram isso até no touch ali pra gente. Era a recuperação do Garro, era arrumar alguém para jogar aberto por um dos lados, porque a gente sabe que o Diniz gosta desses pontas também. E principalmente colocar o Bidon e o André nas funções dele. Parar de jogar aberto como ponta para jogar como segundo volante ou meia construtor. Então, mas o Bidon não tá mais pelo lado direito agora? Era isso que eu ia falar agora. Justamente pegando esse gancho. Caraca, tu tá... Conheço já. É que eu falei com o Duque ali em off ainda na primeira hora, porque ele falou em relação aos ataques mais pelo lado esquerdo, né? Era justamente porque no sistema do Diniz hoje só tem um ponta característico, que é o Kaique. O Kaique é o cara mais agudo, é o cara mais do drible que joga aberto pela esquerda. Então, automaticamente, o jogo vai travar, vai parar, não é travar no sentido ruim não, tá? É o cara que tem a capacidade de parar a bola e atrair a marcação do adversário no drible. Então o Santa Fé, muitas vezes, quando o Kaique pegava na bola, ia lá tentar dobrar, triplicar a marcação, e aí todo mundo ia para aquele setor do campo. A gente já viu o Diniz fazendo muito isso também no Fluminense. Então o Bidon automaticamente também descia para fazer esse apoio. Porque o Diniz gosta muito. O Dom que estava falando agora do Garro, das ações com bola, é justamente isso que o Diniz cobra muito dos seus meias, né? Além de ter muita liberdade de circulação, a gente viu, não de forma tão positiva, por exemplo, mas a gente viu o Coutinho, às vezes, baixando lá entre os zagueiros para fazer a saída de bola. A gente já viu o Diniz fazendo isso com o Ganso, por exemplo, no Fluminense, com muita liberdade, o Matheus Pereira também. Então o Garro ele vai ter essa liberdade de circulação. Então a gente pode ver, de fato, ele com esses números relevantes que o Donk trouxe em relação à ação com a bola. Ele tem ali se aproximar dos zagueiros e nos volantes. E ontem, por exemplo, a pifada lá que ele dá no Yuri Alberto. Tu vê, é muito rápido. O cara pega em diagonal, rapidinho já olha, já quebra o pescoço e pimba, já bota nas costas da defesa. Eu tô curioso, sinceramente, para quando o Memphis estiver à disposição. Eu tô curioso para saber qual vai ser a função. É no Kaique? Vai sobrar pro Kaique. E aí eu quero entender como vai ser essa questão dos 3 jogando porque junto. aí mexe, tudo bem, né? É mais fácil tirar o Kaique, mas mexe na dinâmica ali do ataque, é isso? Exatamente. O Kaique joga aberto pelo lado esquerdo? Exatamente. E geralmente a válvula de escape, é um moleque de mais velocidade, um pouco mais incisivo, de mais drible, não é tão construtor. Só que aí de qualidade técnica a gente não tem como discutir. Obviamente, eu não sou maluco aqui de discutir a qualidade técnica do Kaique com o Memphis. Só que eu acho que taticamente eu queria entender como o Diniz vai conseguir fazer esse ajuste para fazer o time, né, continuar jogando bem, da forma que tem jogado, mas sem um ponta de escape. Aí eu fico com o receio... Ou nessa ele roda o Bidon, o Garro. Pode acontecer, porque o meu receio é voltar o Corinthians a depender exclusivamente dos laterais para atacar os corredores. E assim, até na questão também do sem bola, porque é uma coisa que o Corinthians está tendo muito com o Diniz, para mim, pelo menos parece. Não sofreu nenhum gol? Não sofreu nenhum gol e um time que tem sido muito combativo. Assim, a gente fala do Bidon, que tecnicamente é muito bom, mas ontem dando muito carrinho, indo atrás, assim, então é um time que está bem mobilizado e acho que isso era importante também no aspecto anímico. O Corinthians não vencia na Neoquímica Arena há um bom tempo e sempre foi um time que foi muito pautado por jogar na sua casa, ter um bom percentual de pontos em casa. Então acho que isso também foi recuperado e coletivamente a coisa está sólida. Esse de fato é um bom ponto, até porque o jogador que tem essa característica de ponta é o Kaique. O Memphis vai entrar, mas como é que você vai lidar com esse perfil? Enfim, é isso. Tecnicamente não está discutindo, é a questão do funcionamento da equipe, como que vai se encaixar ainda mais nessa questão sem bola.
A apuração que eu trago do Rodrigo Garro aqui, ela não é de ontem, não é de hoje, ela já tem ali mais ou menos umas 3, 4 semanas, vou ser justo aqui com a informação, ela não surge hoje, mas como o momento dele é muito bom, eu achei por bem recuperar uma apuração que eu não larguei aqui no Fala Fonte, eu não publiquei na ESPN, mas que ajuda a mostrar aquilo que é o Rodrigo Garro hoje e possivelmente nos próximos meses, nos próximos anos. Antes ainda da chegada do Diniz, naquele momento mais de instabilidade dele no Corinthians com o Dorival Júnior, o Garro ele procurou alguns empresários influentes do futebol brasileiro para cogitar uma troca de agente. Não para trocar de clube, não pensando em deixar o Corinthians, mas pensando em mudar o seu agenciamento, a sua gestão de carreira, aí sim, quem sabe, tentando entender futuramente uma negociação. E nessas abordagens com empresários influentes, e foi mais de uma abordagem, ele não conversou somente com um único empresário brasileiro de renome, foram alguns empresários de renome. Nessas conversas mais informais, ele tentou entender o que a Europa ou o que o exterior poderia entregar para ele, tendo em vista salário, idade, características, perfil. E conversando com esses empresários, muitos deles com grande acesso ao futebol europeu, a grandes clubes do futebol europeu, ao mercado europeu, foi quase unânime a mensagem para o Garro. Garro, com aquilo que você ganha, com aquilo que você tem no Corinthians, mesmo hoje vivendo uma fase um pouco mais de instabilidade, o teu perfil, o teu patamar lá fora, até por conta da idade também, 28 anos, é nível, e aqui eu falo com todo respeito, tá? É nível Sevilha, é nível Betis, é nível Villarreal, é nível, sei lá, Fiorentina. E em nenhum momento esses empresários jogaram muito pra cima, do tipo, não, você é jogador de Premier League top 5, ou etc, etc. Então, com essa realidade, com esse banho de realidade, o Garro pensou o seguinte: eu, com 28 anos, estou feliz em São Paulo, estou feliz no Corinthians, ganha um bom salário, porque o Garro reconhece que o salário dele para a realidade brasileira é um salário alto e positivo. Tem lá, entre aspas, as suas regalias contratuais. É alguém que a torcida gosta. Isso antes ainda da chegada do Diniz, tá? Agora com o Diniz, esse pensamento positivo seguramente é maior. Agora aqui é só opinião, não é informação. Então, juntando a informação, o Garro, há alguns meses ou algumas semanas, ele praticamente descartou o futebol europeu porque percebeu que na balança o Corinthians, dentro e fora de campo, entrega muito mais. E como ele tem contrato até 2028, a multa rescisória dele para fora é alta, 100 milhões de euros. Mais ou menos aí 588 milhões de reais na cotação atual. Ao que tudo indica, o Garro segue no Corinthians por um bom tempo. Se calhar ele cumpre esse contrato e ainda estica o contrato, porque ele percebeu que as opções que ele teria fora não vão ao encontro daquilo que ele tem hoje no Corinthians, entre idolatria, futebol, parte financeira e parte profissional particular. Tá aí, fiel, Garro optando por ficar no Coringão ao invés do mercado europeu. Essa chegada do Diniz fez toda a diferença. Informações dizem de bastidores, né? Inclusive foi falado que Garro, quando o Diniz chegou, desabafou tudo o que ele pensava sobre a situação dele no Corinthians, sobre alguns bastidores que haviam acontecendo, sobre tudo que ele passou nesse processo aí do Dorival no comando do Corinthians. Nada contra o Dorival, mas a gente vê um novo Garro surgindo na mão do Diniz. 3 jogos, 3 assistências, poderia ter sido 4 com aquela do Yuri, poderia ter sido mais uma ontem com a do Gustavo Henrique, se ele manda direto pro gol, mas ele joga pro Ranieri. Então o Garro Prime tá voltando, negou o futebol europeu para continuar no Corinthians, quer fazer história no Corinthians e tem tudo para esse time do Diniz, com o Garro desempenhando o melhor futebol, voltar a se destacar novamente. Aquele Garro de 2024 de volta, fiel. O que você achou da partida de ontem? Corinthians líder supremo, líder disparado do grupo. Hoje tem Peñarol e Platense. Vamos torcer para um empate aí para o Corinthians ficar com 6 pontos. Peñarol iria a 2 e o Corinthians mantendo essa invencibilidade na Libertadores. Agora o único confronto que tem é daqui a 2 semanas contra o Peñarol e o Corinthians podendo somar 9 pontos e encaminhar praticamente essa classificação. Tá gostando do futebol do Garro? O que você achou desses 3 jogos do Diniz no Corinthians? Comenta aí, se inscreva no canal, fortaleça com o like de sempre. Eu sou o Luan, até o próximo vídeo, valeu!